Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar da nova edição de Doutor Estranho, tá? Doutor Estranho número 5, Cirurgião Supremo, o fim da saga de Mark Waid, um material interessante que a gente vai abordar com uma numeração que eu questiono um pouco, mas isso é só uma questão particular, tá? Trazendo Doctor Strange do número 1 ao 6 em 136 páginas de quadrinho, com o sempre, né, para mim sempre sensacional, Mark Waid, que poucas vezes erra, e com a ótima arte do Kev Walker. Material que tem aqui, cara, ao preço de R$ 27,90, traz pra gente a continuação, sim, do material do Mark Waid em Doutor Estranho. Doutor Estranho do Mark Waid, que saíram 4 volumes ao longo do ano passado, talvez um pouquinho do ano retrasado também, trazia pra gente um novo conceito pós-fase do Jason Aaron, pós as fases que estavam rolando com o fim da magia. O Doutor Estranho, em busca da nova de trazer de volta a magia para o universo Marvel, ele viaja pelo espaço e a gente tem uma saga até interessante com algumas coisas legais, envolvendo até Galactus e tudo mais. Longe de ser brilhante, mas com algumas edições específicas que eram até bem bacanas. Acho que tem review de uma ou duas aqui no canal, mas é um material que vale a pena dar uma conferida. Chega uma parte da história em que o Doutor Estranho descobre que ele pode fundir tecnologia para gerar magia. E ele cria uma forja, em que lá nessa forja ele vai usar elementos e substâncias do universo, tá, que contém magia, de seres mágicos e tudo mais, para criar armas e acessórios novos que tragam para ele alguma utilidade dentro das histórias, dentro da narrativa, tá? No fim daquela sequência, não tem um spoiler aqui, tá? Porque é o que você vai ver aqui agora. No fim dessa sequência, ele acaba conseguindo curar suas próprias mãos e voltar a operar. Já que eu posso de novo mexer com as mãos, já que eu vou operar de novo. E aí se encerra essa primeira fase do Mark Waid, com o Doutor Estranho fazendo uma cirurgia e vendo que ele pode mais uma vez voltar a ser não só o Doutor Estranho, mas também o Doutor Stephen Strange. A partir dali, a gente entra nessa nova fase, que foi uma fase que não fez sucesso, tá? Infelizmente, essa série que era para continuar foi encerrada no volume 6. O volume 7 chegou até a ser anunciado nos Estados Unidos, mas não correu a partir dali. No fim da história tem o Mark Waid agradecendo, dizendo que foi muito legal trabalhar com o Doutor Estranho e tal, mas a história acaba. Nessa história aqui, a gente vai acompanhar essa Doctor Strange número 1 ao 6, que é uma reformulação da história, porque a partir de agora ele está trabalhando num hospital e ele consegue conciliar a vida, né, da melhor maneira possível, conciliar a vida de neurocirurgião com o Doutor Estranho, Mago Supremo, né? E a partir dali a gente vai acompanhar a visão diferente que ele tem do mundo, muito do que foi criado lá pelo Jason Aaron, na fase que eu gosto muito com a arte do Chris Bachalo, em que ele vê o mundo de uma maneira diferente, que ele tem a visão do mundo da magia, e as doenças estão meio que personificadas dentro da história. Então chega alguém com câncer, por exemplo, e ele vê uma criatura né, na aura daquela pessoa, uma criatura monstruosa e tal, que vive ali. Então ele tem uma percepção diferente, ele sabe quando as pessoas vão ficar doentes justamente por essa aproximação de algumas criaturas e algumas entidades. É um conceito legal. Além disso, existe um leve humor que o Mark Waid sempre deixa as revistas, geralmente, com um toque leve e divertido. Vídeo que ele fez na fase do Demolidor, que ele alterou completamente o que vinha acontecendo com o Demolidor, deixou uma história mais leve, mais estilo Homem-Aranha. E aqui tem um pouco dessa pegada, tá? De ser uma história não cheia de piadinhas, mas é uma história leve e uma história divertida. Um material que acompanha muito bem esses dois pontos, embora não se aprofunde na parte médica, tá? Talvez fosse uma coisa que fosse ser melhor trabalhada com o passar do tempo. O Doutor Estranho tem um secretário, digamos assim, no consultório dele, no hospital. E aí tem umas brincadeiras legais, umas bobeirinhas que quando ele chega de manhã, o garoto tem direito a fazer só uma pergunta sobre super-herói para ele. Isso gera algumas coisas legais, mas é uma coisa que não foi desenvolvida depois, justamente pelo cancelamento do título. E realmente não tem um aprofundamento. Você vê que existem alguns personagens que começam a ser inseridos pelo Mark Waid, como a diretora do hospital, e depois um novo chefe lá, geral do hospital, que é um resgate do Dr. Druida, um personagem que já foi
Vingadores, já foi vilão e tudo mais, e teve também uma passagem de aprendizado com o ancião, que tornou o Stephen Strange no Mago Supremo, né? Então tem algumas coisas legais ali que poderiam ser desenvolvidas, mas infelizmente não foram. Mas a história funciona. A história funciona e tá fechado. Isso é um arco de 6 edições que se conclui, tá? Que a gente vai acompanhar não só essa questão toda ali, mas obviamente tem essas questões legais dele sendo Doutor Estranho, dele investigando o mundo da magia e tendo que encarar alguns inimigos. E a história desse arco pega muito no fato de que começam a surgir artefatos mágicos muito poderosos na mão de vilões, e ele descobre que isso talvez esteja ligado à sua própria forja. E a gente vai acompanhar isso com conclusão. Então, seguinte, é um bom roteiro, é uma história que funciona, tá bem amarradinha, é divertida, tá? E tá fechada. Rodrigo, eu não li a fase anterior do Mark Waid. Não tem nenhum problema. Por isso que quando eu fiz o programa de picapes e falei dessa edição, que esse número 5 na capa eu não concordava, justamente porque nos Estados Unidos a revista mudou de título e ganhou o número 1 de volta, é porque eu entendo, sim, galera, óbvio que eu entendo. Eu li a fase eu li todas as últimas fases do Doutor Estranho e eu li a fase do Mark Waid dos 4 números. Eu entendo que é uma continuação, porém, ela é muito tranquila de se acompanhar por alguém que não leu nenhuma das 4 edições. Porque ela continua o conceito do Doutor Estranho agora médico, mas essa transição da edição número 4, em que ele redescobre que usa as mãos, para essa daqui que ele já está no hospital operando, esse intervalo aqui não existe, né? Ele simplesmente pulou de uma para outra e começou uma coisa totalmente nova. Então, é uma edição que eu aconselho assim, pô, Rodrigo, eu nunca li nada de Doutor Estranho. Posso pegar? Pode. Provavelmente você vai curtir. Porque é uma história que funciona. É brilhante? Não. É uma das melhores histórias de Doutor Estranho? Tipo, sabe o que é? Não, é muito longe disso. Não é Shambhala, não é nada disso. Mas é um material bem legal. É um material que, dentro da média dos materiais que a gente tem na banca, ele tem uma arte consistente que se mantém dentro de todas as edições e tem um roteiro que funciona. É um roteiro agradável, como disse pra vocês, leve, com um leve senso de humor, mas não é, entendam, não é piadinhas, é um senso de humor e traz pra gente o que a gente quer ver. O Doutor Estranho sendo o Mago Supremo. Doutor Estranho encarando criaturas mágicas do mundo místico e o cacete, e também operando, que é uma coisa que na verdade a gente nunca viu, né? Tirando em edições assim que contam alguma coisa do passado dele, Doutor Estranho lá, vestido de cirurgião com bisturi, a gente nunca viu. Vê muito pouco também nessa edição, diga-se de passagem, mas envolve até histórias com cirurgia, tá? Inclusive uma delas sobre tatuagem é muito legal. Não vou entrar em mais detalhes, que eu acho que você tem que ver, tá? Então a edição R$27,90, dá pra comprar, esquece o número 5, se você tem problema com numeração e não tem as outras, não tem problema, esquece o número 5 e compra essa daqui, beleza? A arte, vou mostrar pra vocês, que tá muito bacana. Deixa eu pegar uma página legal aqui pra vocês verem aqui, ó. É uma arte muito boa, tá? Funciona muito bem. Doutor Estranho bem classicão visualmente. Deixa eu pegar uma... Doutor Estranho cirurgião. Deixa eu ver se tem aqui, pá. Ah, não tô achando, mas... Aqui talvez? Não, mas aqui a gente vê também ele trabalhando no hospital. Beleza? Então, material bem legal, R$27,90, 136 páginas de quadrinhos, história fechada, que funciona, que tá dentro de um material que dá para qualquer um ler. Para quem estava acompanhando, para quem não estava, para quem nunca leu. É uma HQ totalmente autoexplicativa que, se você viu o filme Doutor Estranho, você tem toda a bagagem do mundo para acompanhar esse título. Tá curioso? Pode comprar, que é leitura garantida, tá? Eu acho que se você tá com a boa vontade de ler o Doutor Estranho, você quer ler, essa edição aqui vai trazer, vai suprir essa necessidade 100%. É um material longe de ser brilhante, mas ainda assim, digamos, bom, assim, tá na média de coisas boas que tem na banca. A gente tem muita coisa muito ruim, mas esse aqui não é o caso, não. Uma HQ bem agradável, sim. Beleza? Curtiu? Já leu? Curte o Doutor Estranho? Não curte? Diz pra mim o que você acha desse material, dos outros e tudo mais. Se você acha... Vamos lá. Você acha que o número 5 tá bacana? Não tá? Você se importa com o número 5? Particularmente eu não me importo. Minha crítica é com relação a talvez impedir alguém que queira ler
mas que não tem as outras. É só com relação a isso. Também tem o lado da Panini de falar assim, o cara já comprou as 4, tem agora 5, ele vai comprar, mesmo que ele não queira, ele vai comprar só porque é a coleção. Tem esse monte de conjecturas aí, possibilidades. Escreve pra mim o que você achou. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que tenha curtido aqui o programa. Volte mais vezes e veja outros programas. Esse aqui é curtinho, mas a gente tem uns gigantescos por aí. Então se inscreve, ative a notificação do sininho e volte sempre. Se inscreva no Facebook e no Instagram do Barbas. Sempre aqui embaixo tem os linkzinhos do Barba na Amazon. Se você comprar pelos links do Barba na Amazon, você dá uma super ajuda pro trabalho que acontece aqui. Então, vai comprar qualquer coisa na Amazon, clica no linkzinho antes e dá aquela moral bacana aqui pro canal, beleza? Então foi isso, aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.